Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte. Vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês os preparativos que estou fazendo para mais uma campanha aqui do canal em modo solo. Eu estou trabalhando, pesquisando aqui muita coisa do sistema Daimon, porque faz mais de 15 anos que eu não jogo o sistema Daimon. Só que eu tive uma ideia e eu queria muito concretizá-la. Eu acreditei que o sistema Daimon seria o ideal para fazê-la. Então eu peguei Anjos da Cidade de Prata, que é um RPG que faz a propaganda de ser um RPG independente, mas na realidade ele é um suplemento para Arcanum e Trevas. Tá? Ele não tem as regras completas de perícias, não tem as regras completas de magia, não tem listas de inimigos. Então ele não pode ser jogado sozinho, apesar dele dizer que pode. Mas ele é um excelente suplemento para Arcanum e Trevas, para ser jogado como uma alternativa de cenário, né? Ele possibilita, então, jogar com anjos, que é o tipo de protagonista dele, e dá a possibilidade de explorar algo um pouquinho diferente do que o próprio Arcanum ou Trevas fala sobre o que são os anjos. Porque, caso vocês não conheçam o cenário de Arcanum e Trevas, é muito dito pelo Marcelo Deodébio que os anjos são tão confiáveis quanto os demônios, né? Ou seja, eles não são confiáveis. A mitologia diz que eles são seres puros e bons, mas eles não são. Isso segundo Marcelo Deodébio. Só que o livro Anjos da Cidade de Prata coloca isso em xeque, porque ele afirma que existem muitos e muitos anjos bons, em sua maioria, mas que eles têm um humanismo, de certo modo. Eles têm ambições próprias, eles têm sentimentos próprios, desejos, eles podem ser gananciosos, podem ser cobiçosos, podem ser invejosos, podem ser irascíveis, como seres humanos, porque os anjos seriam almas evoluídas, mas almas comparáveis às almas humanas, né? Então essa possibilidade casa muito com o meu conhecimento de espiritismo, né? Então eu quis explorar essa possibilidade e estou tentando elaborar uma campanha onde eu possa trazer algumas ideias da minha vivência com essa religiosidade espírita. Não sei se isso vai colar, não sei se vai ser legal de verdade, na verdade porque o cenário também não permite muito disso, mas eu vou tentar, tá? Então eu estou fazendo bastante preparativos. O meu personagem, ele nasceu na Terra por volta do século XIV. Ele se chamava Cristóvão e ele era um jovem muito bonito, mas ele era da plebe, né? Ele era camponês. E ele viveu somente até os seus 21 anos de idade. Ele foi pajem de um nobre na região onde viria a ser Portugal. Exatamente por conta da aparência dele, que combinava com a nobreza, segundo o pensamento daquele que o levou para viver com os nobres e torná-lo pajem. Ele viveu somente até os 21 anos porque ele foi vítima de uma doença que os padres que cuidaram dele não tiveram condições de entender que doença seria essa, e ele morreu. Renascido e levado a Paradísia para o seu treinamento, ele se tornou Melunael. Ele pertence à casta angelical daqueles que representam as almas boas, né? Os cristãos bons seriam a casta corpórea. Ele foi treinado então para todos os tipos de serviços que os corpóreos se envolvem. E quando ele retornou à Terra em 1386, durante o período ali em que estava encerrado a Revolução de Avis na região de Portugal, ele se tornou anjo da guarda de um dos membros daquela família. Ficou sendo anjo da guarda durante muito tempo, e aí ele retornou a Paradísia
viveu em Paradísia durante décadas como burocrata e estudioso no distrito de Luna, que é o distrito mais externo da cidade de Prata, onde vivem os anjos cristãos. Chegou a ser um político renomado, tendo sido eleito na cidade, na vila de que ele fazia parte, como um pater, que seria o equivalente a um prefeito, muitas vezes. E mais recentemente, então, ele voltou à Terra em missões, acompanhado de alguns anjos da casta Protetori e um anjo da casta Nimbus, que são os mais politiqueiros, com o qual ele teve até algum desafeto. Nos últimos anos, Melunael começou a se preparar para uma nova missão, pois o Reino de Portugal se tornou o dono, né, com muitas aspas, de uma terra além do mar, terra que agora está sendo chamada de Brasil. E ele recebeu a missão, então, de ir até o Brasil para explorar aquele território em nome da cidade de Prata, porque existem rumores de que aquele território abriga muitas criaturas vindas de Arcádia e até de Arcanum, que são seres muito poderosos, mas que vivem em relativa harmonia com o povo nativo. E a cidade de Prata está curiosa para saber do que se trata isso. Mas também existem boatos de que já existem vampiros e demônios perigosos morando também na terra brasileira. E a campanha começará então no ano de 1576, que é o ano inicial recomendado para a campanha de A Bandeira do Elefante da Arara. Não coincidentemente eu escolhi essa data, tá? E vamos ver o que acontece com o anjo da guarda. Agora não é todo como anjo da guarda, mas como explorador nas terras do Brasil. Deixa eu contar um pouquinho mais sobre a ficha dele para vocês. Ele tem os melhores atributos dele são os mentais. Ele tem inteligência 20, força de vontade 22, percepção 20 e carisma 22. Ele é um anjo da idade de 190 anos, então ele tem muito poder, mas não muito poder físico, não é muito poder bélico. Ele tem somente 17 PVs, uma coisa que um ser humano normal consegue, tá? Ele não é muito versado na magia, embora ele tenha estudado um pouco sobre isso. Ele é apenas um aprendiz ainda na área da magia, então ele só tem 3 pontos de magia e 5 pontos de focos. Entre os aprimoramentos dele temos Biblioteca Arcana, Detecção de Magia, ele tem itens mágicos consigo. Ele tem um contato já no Brasil, que eu acho que a primeira cena, de repente, eu faça a interação entre eles, que é um anjo principado. Né? Eu ainda estou na dúvida se eu vou colocar um anjo principado com um nome importante, ou se seria um representante desse nome importante, né? Porque a campanha, eu pretendo que o início dela se passe na cidade de São Vicente, a vila de São Vicente, no ano de 1576, que é uma importante cidade portuária do Brasil. E o patrono, né, o padroeiro da cidade de São Vicente é São Vicente Mártir. Então eu não sei se ele seria o protetore de São Vicente ou se eu vou colocar algum representante dele, até porque São Vicente Mártir eu acho que é espanhol, né? Bom, e ele tem muitas perícias, tá? Mas entre elas temos língua portuguesa, língua espanhola. Ele entende muito de história, teoria da magia, religião, burocracia, diplomacia. Ele é investigador, é líder, é intimidador. É tudo isso aí em níveis que vão entre 40 e 50, tá? Ele tem conhecimento de demônios. Ele lida muito bem com espada, apesar de ele não ser um combatente. Ele é bem furtivo. Ele briga mais ou menos. Ele entende latim. Tá? Ele tem muito conhecimento da casta dele também. E da política da cidade de Prata. Que é o que ele precisa. E aí nós vamos ver se isso é suficiente para ser um bom explorador do território desconhecido, né?
Caso vocês não conheçam Anjos da Cidade de Prata, todos os anjos, quando estão na Terra, são imunes a todas as formas de ataques normais. Eles não são imunes à magia, mas eles são imunes a ataques normais. E eles são invisíveis a menos que eles queiram ser vistos. Eles não podem ser tocados. Não... E eles também têm uma capacidade de não sentir fome, de não sentir cansaço, enquanto estão no plano terreno. E só que eles têm a desvantagem de que eles não sentem nada quando eles estão no plano terreno. Eles não sentem frio, não sentem calor, não sentem o toque carinhoso de alguém. E eles não enxergam mais que preto e branco. Tá? Essas seriam as desvantagens da condição angelical na Terra. E o meu querido personagem Melonael tem 2 inimigos. O primeiro deles é um poderosíssimo mago que já foi corrompido pela magia, porque ele está há muito tempo praticando magia, chamado Rivantes, que ele veio com as primeiras ocupações das informações de vilas no Brasil. Veio para o Brasil. Mas eles eram inimigos já do tempo lá de Portugal. E também a Arlena. A Arlena é uma vampira da linhagem Strigoi, né, que seriam os vampiros mais clássicos, assim, né? A linhagem Strigoi é uma das que está ocupando o Brasil. Existem alguns nomes já citados no livro Vampiros Mitológicos, que são o Lemes Brito e o Manuel Bernardinez, que seriam mais velhos que a Arlena. E a Arlena tem como inimigo um vampiro Azimani, que também está no Brasil, que é o Papa Obaze. Tá? Então esses aí são os preparativos que eu fiz para a campanha. Os oráculos, ou emuladores de mestre, que eu pretendo utilizar para essa campanha, são 2. Eu vou misturar eles conforme as necessidades. Que é a trilogia Meme do Thiago Junges, que eu consegui pela internet, né, que ele disponibilizou gratuitamente. E também o Dominus Supernatural, do Felipe Cortes. Eu pretendo que os dois me ajudem a montar as cenas, principalmente o Dominus Supernatural vai montar cenas, e as ideias extras vão vir do meme. E eu pretendo usar o Tagarela, que é a parte que ele elaborou para conversas com NPCs, né, para medir as mudanças de humor e as reações dos NPCs às falas. Então vamos ver como vai rolar essa campanha no próximo vídeo dessa série. Um abraço, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem se vocês acham que alguém vai gostar de ver isso, comentem e até a próxima.